expor a verdade absoluta, e não as palavras de mentira que soam da boca de muitos que se dizem cristãos de diversas denominações. Pai da mentira. Foi dito às alturas e aos filhos dos homens que Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, se a ausência da verdade for achado em Deus, eis que ele seria o pai da mentira, pois eis que ele existe primeiro que o diabo. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo-lhe dito, não o fará. Ou, havendo falado, não o cumprirá. Gênesis 6 capítulo 7. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Como podes em tua infinita onisciência se arrepender de algo? Não sabeis de todas estas coisas? Como amas a humanidade, se te arrependes de ter-os feito? Mas do outro lado, ameniza esta questão. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Via-lhe prometer aos seus filhos aprisionados no Egito, que os conduziria à tão almejada terra, que mana leite e mel. Porém não foste capaz de cumprir. Êxodo, capítulo 3, versículo 8. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 35. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais. Olhai aquela terra que vos foi prometida. Será que Jerusalém é realmente uma terra que mana leite e mel? Creio que não. Foi visto que o próprio profeta Jeremias cobrava isto de Deus. Jeremias, capítulo 4, versículo 10. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz. Entretanto a espada penetra-lhe até a alma. Por todavia, quem de fato mata, rouba e destrói? Onde está a mentira dita pelo diabo? Nas Escrituras. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual seria a verdade? João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Prestai atenção. João, capítulo 8, versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. João, capítulo 8, versículo 50. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque. Isaías, capítulo 48, versículo 11. Por amor a mim, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Finalmente Jesus havia dito: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Certamente eis mais uma mentira. Ele foi homicida desde o princípio desta forma, e o cometeste primeiro assassinado. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Sabendo então que a tua criação botaria no fruto da vida, Jeová destruiu toda a perspectiva de vida eterna dos homens. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não veio, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo não mentiu para Eva. Jeová foi quem pronunciou a mentira. Jeová confirma que essa mentira. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem não caiu por terra no mesmo dia, dito por Jeová. Eis que ele viveu por 930 anos. Gênesis,
capítulo 5, versículo 5. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Diabo, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, onde será achada a mentira do diabo? Como podes dizer que ele é o pai da mentira? É certo que os maus espíritos procedem de Jeová. Marcos, capítulo 5, versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e Davi estava tocando a harpa. Isaías, capítulo 19, versículo 14. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. Jeová não é bondoso. Ele é o Deus da guerra. Êxodo, capítulo 15, versículo 3. Jeová é o homem de guerra. Jeová é o seu nome. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. E saberão todos estão aqui, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Gênesis, capítulo 11, versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E mesmo depois de todas estas coisas, ele ainda diz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O plano sempre foi plano de morte e sofrimento, desde o princípio. Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Então disse Jeová a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, quando um raio de compaixão tocou Faraó, ele iria liberar o povo hebreu. Porém Jeová endureceu o seu coração, para que não os permitisse sair, apenas pelo deleite do sofrimento. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 25. Foi visto chuvas de pedras incessantes. E isto destruiu as ervas, matou todos os animais dos campos, matou pessoas. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 34. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2. E quando o Senhor teu Deus as tiver entregue, e as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Tudo foi criado apenas para ser desfeito. Desta forma eu vos pergunto: quem de fato veio para matar, roubar e destruir? O diabo? Não. Jeová mata, Jeová rouba, Jeová destrói.